preparar essa mensagem, eu pedi ao Senhor. Eu fui sentar na banqueta lá em casa e eu pedi: Senhor, fala comigo. E quando eu abri a palavra do Senhor, o título do texto que eu ia começar a ler dizia assim: o Senhor fala. Glória a Deus. E aqueles que conhecem a história de Jó sabem que era um homem muito próspero, um homem muito rico. Não somente próspero, mas também rico, porque prosperidade é diferente de riqueza. Prosperidade remete à satisfação. Prosperidade remete à alegria de espírito. E isso Jó tinha de sobra, então ele era muito próspero, além de rico. Em uma mensagem que eu escutei, o pastor ele falava da seguinte forma: Jó era tão rico, que poderia compará-lo a um grande transportador da época. E talvez alguns aqui, eu sei que alguns já trabalharam em transportadora e sabem o valor das notas fiscais, o valor das ordens de serviço ali de transportadora, e sabem que transporte traz muito ganho. E Jó ali, ele tinha muitas cabeças de gado, muitas cabeças de camelos, digamos assim, né? A sua fazenda era enorme, muitos serviam a ele naquela fazenda. Tinha ali 10 filhos. Podia-se dizer, é a vida perfeita. Mas o principal que Jó fazia está registrado ali no capítulo 1 de Jó, quando mostra que ele, com medo que seus filhos pudessem pecar, ele ia diante do Senhor e oferecia sacrifício ao Senhor por ele e por seus filhos. Hoje, na graça, é um tanto diferente. Não se sabe dizer se Jó é um homem real ou se é uma história. Porém, é um exemplo para nós, como um exemplo de fé e um exemplo de fiel na presença de Deus. E este homem chamou tanto a atenção de Deus, que diz o livro de Jó, que houve ali uma espécie de uma reunião. E quando o Senhor Deus viu o Satanás por ali, perguntou assim: ei, Satanás, você viu o meu servo Jó? Você tem visto o meu servo Jó? Pense só. A palavra do Senhor diz que quando nós servimos de todo o coração ao Senhor, chega uma ocasião que o próprio Deus nos exalta. E com Jó isso aconteceu. Jó servia ao Senhor, fiel ao Senhor, fiel nas suas ofertas, fiel nos seus sacrifícios, fiel na sua fé diante do Senhor. E daí a gente pensa assim: é por isso que Deus o abençoava tanto. E foi exatamente isso que Satanás falou. E por muitas vezes esse é o pensamento que nós temos. Porque eu dou meu dízimo, é por isso que Deus me abençoa. Porque eu dou a minha oferta, é por isso que Deus me abençoa. Porque eu estou no culto todas as noites, por isso que Deus me abençoa. Porém, a Bíblia Sagrada diz que Deus abençoa tanto o ímpio como o crente. O sol brilha para cada um deles. No Antigo Testamento, era muito colocado a questão de: o que eu faço vale então. Vale de uma forma que Deus vai se alegrar tanto que Ele vai me abençoar. Na graça, querido, na graça Deus abençoa da forma que Ele sempre quis abençoar. Ninguém é merecedor de nada.
Eu não sou merecedor de nada, você não é merecedor de nada. Nós, como já foi dito aqui, éramos dignos de morte. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, estão separados da glória de Deus. Pense, essa lâmpada aqui é a glória de Deus. Apague ela, por favor. Apague todas as lâmpadas. Essa luz é a glória de Deus. E agora se apagou. Restou você. Restou cada um de nós. Que sem Deus não temos nada o que oferecer. Por isso, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele disse assim: eu sou a luz do mundo. Pode acender, João. Glória a Deus. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que a luz brilhou em meio às trevas. O homem estava em trevas. Trevas é ausência de luz. É ausência de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23. Não mais o 3, agora o 6, versículo 23. Diz assim: pois o salário do pecado é a morte. Mas há um presente, porque fala de dom. E fala assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque mesmo nós, miseráveis homens que somos, o Senhor nos ama. O Senhor nos guarda. O Senhor nos liberta. Mas não acontece coisa ruim na vida do crente? Olha para a vida de Jó. Um grande crente. Em uma certa ocasião, os seus filhos são mortos. Os seus empregados são mortos. Os seus animais são mortos. A sua casa é queimada. Toda a sua fazenda destruída. E Deus o amava. E muita gente querendo deturpar o Evangelho, ou até mesmo difamar o Evangelho, difamar a glória de Deus, falam assim: esse é um Deus que ama? Um Deus que deixa matar? Um Deus que deixa morrer? Um Deus que faz coisas horríveis? Muitos criticam o Deus do Antigo Testamento dizendo dessa forma: mas como que pode um Deus que é amor mandar matar criancinhas? Mas como que pode um Deus que é amor mandar matar qualquer tipo de ser humano? O salário do pecado é a morte. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o texto áureo da Bíblia Sagrada. João capítulo 3, versículo 16. Uma das maiores promessas que tem na Bíblia Sagrada. Por vezes a gente fica procurando uma profecia aqui, procurando uma mensagem ali, outra lá, outra acolá, quando nós temos a melhor mensagem na Bíblia Sagrada. E o texto que eu li está em Jó, capítulo de número 38. Como eu tenho aprendido, esses títulos que foram colocados na Bíblia Sagrada, no original não tem. Porém, alguns são muito úteis e alguns podem trazer confusão. Mas eu pedi: Senhor, fala comigo. Eu não sei se foi uma jesuicidência. Quando eu sentei naquela mesa e abri a Bíblia, estava ali: o Senhor fala. Eu já li esse texto, eu já preguei essa palavra aqui. Mas o Senhor falou fortemente ao meu coração. E eu peço que você acompanhe na sua Bíblia, mesmo que possa ser uma tradução diferente. Eu estarei lendo na NVI. Diz assim, Jó, capítulo de número 38. Depois de todos os questionamentos, eu já vou ler. Depois de todos os questionamentos que Jó, que os seus amigos fizeram, o Senhor resolve se manifestar. O Senhor resolve falar com Jó.
Porque Jó tinha amaldiçoado seu dia. Tinha amaldiçoado o dia que ele tinha nascido. E tinha questionado por que estava acontecendo todas aquelas coisas. E daí o Senhor fala com ele e diz assim: então o Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade, e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou lhe fazer perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos? Sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam, e todos os anjos se regozijavam. Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno, quando vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi, quando fixei os limites e lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse: até aqui você pode vir, além deste ponto, não. Aqui faço parar as suas ondas orgulhosas. Você já deu ordem à manhã? Ou mostrou a alvorada ao seu lugar? Para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? A terra toma forma como barro sobre sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Aos ímpios é negada a sua luz, e quebra-se o seu braço levantado. Você já foi até as nascentes do mar, ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? As portas da morte lhe foram mostradas? Você viu as portas das densas trevas? Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Fale-me se você sabe. Como se vai ao lugar onde mora a luz? E onde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhe pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Talvez você conheça, pois você já tinha nascido. Você já viveu tantos anos. Aqui o Senhor sendo em forma irônica falando com ele. Você tem tantos anos, imagine só. Deus que é eterno. E a gente pensa na eternidade apenas no que vai vir. Deus, ele é eterno, querido. Antes de Deus nada existia. Tudo foi feito por meio de Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso se disse também de Jesus. Deus, ele é eterno, querido. E ele pergunta assim: você é homem? Já tinha nascido, né, na época que eu fiz todas essas coisas para me questionar. Você já tinha nascido, você sabe tudo, você sabe tanto que você pode me questionar. Afinal de contas, você já tinha nascido quando eu fiz isso. Acaso você entrou nos reservatórios de neve? Já viu os depósitos de Saraiva? Que eu guardo para os períodos de tribulação, para os dias de guerra, de combate? Qual o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a terra? Quem é que abre um canal para a chuva torrencial e um caminho para a tempestade trovejante? Para fazer chover na terra em que não vive nenhum homem, no deserto onde não há ninguém? Para matar a sede do deserto árido e nele fazer brotar a vegetação?
Acaso a chuva tem pai? Quem é o pai das gotas de orvalho? De que ventre materno vem o gelo? E quem dá a luz à geada que cai dos céus? Quando as águas se tornam duras como pedra e a superfície do abismo se congela, você pode amarrar as lindas Pleiades, pode afrouxar as cordas do Órion, pode fazer surgir no tempo certo as constelações, ou fazer sair a ursa com os seus filhotes? Você conhece as leis dos céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Você é capaz de levantar a voz até as nuvens e cobrir-se com uma inundação? É você que envia os relâmpagos e eles lhe dizem: aqui estamos. Quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Quem é que tem sabedoria para avaliar as nuvens? Quem é capaz de despejar os cântaros de água dos céus? Quando o pó se endurece e os torrões de terra aderem uns aos outros? É você que caça a presa para a leoa e satisfaz a fome dos leões? Quando se agacham em suas tocas ou ficam à espreita no matagal? Quem dá alimento aos corvos quando seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida? Você sabe quando as cabras monteses dão à luz? Você está atento quando a corça tem o seu filhote? Deus conhece tudo, querido. Deus fez todas as coisas. Acaso você conta os meses até elas darem à luz? Sabe em que época elas têm as suas crias? Elas se agacham, dão à luz os seus filhotes e as suas dores se vão. Seus filhotes crescem nos campos e ficam fortes, partem e não voltam mais. Quem pôs em liberdade o jumento selvagem? Quem soltou suas cordas? Eu lhe dei o deserto como lar, o leito seco de lagoas salgadas como sua morada. Ele se ri da agitação da cidade, não ouve os gritos do tropeiro, vagueia pelas colinas em busca de pasto e vai em busca daquilo que é verde. Será que o boi selvagem consentirá em servir você? E em passar a noite ao lado dos coxos do seu curral? Poderá você prendê-lo com arreio na vala? Irá atrás de você arando os vales? Você vai confiar nele por causa da sua grande força? Vai deixar a cargo dele o trabalho passado que você tem que fazer? Poderá você estar certo de que ele recolherá o seu trigo e ajuntará na sua eira? A avestruz bate as asas alegremente. Que se dirá então das asas e da plumagem da cegonha? Ela abandona os ovos no chão e deixa que as areias os aqueçam. Esquecida de que um pé poderá esmagá-los, que algum animal selvagem poderá pisoteá-los. Ela trata mal os seus filhotes como se não fossem dela, e não se importa se o seu trabalho é inútil. Isso porque Deus não lhe deu sabedoria, nem parcela alguma de bom senso. Contudo, quando estende as pernas para correr, ela ri do cavalo e daquele que o cavalga. É você que dá força ao cavalo? Ou veste o seu pescoço com a sua crina tremulante? Você o faz saltar como gafanhoto, espalhando terror, com o seu orgulho resfolegar? Ele escarva com fúria, mostra com prazer a sua força e sai para enfrentar as armas. Ele ri do medo e nada teme. Não recua diante da espada. A aljava balança ao seu lado, com a lança e o dardo flamejantes. Num furor frenético, ele devora o chão. Não consegue esperar pelo toque da trombeta. Ao ouvi-lo, ele relincha.
Eia! De longe sente o cheiro de combate, o brado de comando e o grito de guerra. É graças à inteligência que você tem, que o falcão alcança o voo e estende as asas rumo ao sul. É por sua ordem que a águia se eleva e no alto constrói o seu ninho. Um penhasco é sua morada e ali passa a noite. Uma escarpa rochosa é a sua fortaleza. De lá sai ela em busca de alimento. De longe os seus olhos o veem. Seus filhotes bebem sangue, e onde há mortos ali está. Disse ainda o Senhor a Jó: aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Então Jó respondeu ao Senhor: sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Depois o Senhor falou a Jó do meio da tempestade: prepare-se, como simples homem que é, e eu lhe farei perguntas. E você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Seu braço é como o de Deus, e a sua voz pode trovejar como a dele? Adorne-se então de esplendor e glória, e vista-se de majestade e honra. Derrame a fúria da sua ira, olhe para o orgulhoso e o lance por terra. Olhe para o todo orgulhoso e o humilhe-o. Esmague os ímpios onde estiverem. Enterre-os todos juntos no pó. Encubra os rostos deles no túmulo. Então admitirei que a sua mão direita pode salvar você. Veja o behemote que criei, quando criei você, e que come capim como boi. Esse behemote remete ao hipopótamo. É um dos animais que mais matam gente em todo o mundo. Que força ele tem em seus lombos? Que poder nos músculos do seu ventre? Sua cauda balança como cedro. Os nervos de suas coxas são firmemente entrelaçados. Seus ossos são canos de bronze. Seus membros são varas de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. No entanto, seu Criador pode chegar a ele com a sua espada. Os montes lhe oferecem tudo o que produzem, e todos os animais selvagens brincam por perto. Sobre os tolos se deita, sobre os lotos se deita, oculto entre os juncos do brejo. Os lotos o escondem à sua sombra, os salgueiros junto ao regato o cercam. Quando o rio se enfurece, ele não se abala. Mesmo que o Jordão encrespe as ondas contra a sua boca, ele se mantém calmo. Poderá alguém capturá-lo pelos olhos? Ou prendê-lo em uma armadilha e enganchá-lo pelo nariz? Você consegue pescar com um anzol o Leviatã? Leviatã aqui aparece como um monstro marinho. Não diz qual é, porém um monstro marinho. Crocodilo? Crocodilo não é marinho. Ou prender sua língua com uma corda? Consegue passar um cordão pelo seu nariz? Ou atravessar seu queixo com um gancho? Você imagina que ele vai lhe implorar misericórdia e falar-lhe palavras amáveis? Acha que ele vai fazer acordo com você para que o tenha como escravo pelo resto da vida? Acaso você consegue fazer dele um bichinho de estimação, como se fosse um passarinho, ou pôr-lhe numa coleira para dá-lo às suas filhas? Poderão os negociantes vendê-lo ou reparti-lo entre os comerciantes?
Você consegue encher de arpões o seu couro e de lanças de pesca a sua cabeça? Se puser a mão nele, a luta ficará em sua memória, e nunca mais você tornará a fazê-lo. Esperar vencê-lo é ilusão, apenas vê-lo já é assustador. Ninguém é suficientemente corajoso para despertá-lo. Quem então será capaz de resistir a mim? Quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe devo pagar? Nós não demos nada para Deus, querido. Deus não nos deve nada. Nós temos a mania de cobrar a Deus. Já ouvi mais de uma pessoa dizendo: coloquei Deus na parede. Coitado. Aqui Deus está dando a ilustração de um grande monstro, que ninguém tinha coragem de mexer com ele. Porém ele o criou e ele o dominava. E existem homens como nós, falhos, por vezes falhos de inteligência também, e dizendo: ah, esse Deus não é nada, esse Deus não pode nada. Será que ele pode curar mesmo? Será que ele pode ressuscitar mortos mesmo? Será que ele pode fazer alguma coisa na minha família? Será que ele pode transformar meu casamento? Eu acho que não. Tudo que há debaixo dos céus me pertence. Não deixarei de falar em seus membros, de sua força e de seu porte gracioso. Quem consegue arrancar sua capa externa? Quem se aproximaria dele com uma rédea? Quem ousa abrir as portas de sua boca, cercada com seus dentes temíveis? Suas costas possuem fileiras de escudos, firmemente unidos. Cada um está tão junto do outro, que nem o ar passa entre eles. Estão tão interligados que é possível separá-los, que é impossível separá-los. Seu forte sopro atira lampejos de luz. Seus olhos são como raios da alvorada. Tições saem da sua boca, fagulhas de fogo estalam. Das suas narinas sai fumaça, como de panela fervente sobre fogueira de juncos. Seu sopro acende o carvão, e da sua boca saltam chamas. Tanta força reside em seu pescoço, de terror vai adiante dele. As dobras da sua carne são fortemente unidas. São tão firmes que não se movem. Seu peito é duro como pedra, rijo como pedra inferior do moinho. Quando ele se ergue, os poderosos se apavoram, fogem com medo dos seus golpes. A espada que o atinge nada lhe faz, nem lança, nem flecha, nem o dardo. Ferro ele trata como palha, e bronze como madeira podre. As flechas não afugentam, as pedras das fundas são como cisco para ele. O bastão lhe parece fiapo de palha, o brandir da grande lança o faz rir. Seu ventre é como caco denteado e deixa rastro na lama, como trilho de debulhar. Ele faz as profundezas se agitarem como caldeirão fervente e revolve o mar como pote de unguento. Deixa atrás de si um rastro cintilante, como se fossem os cabelos brancos do abismo. Nada na terra se equipara a ele, criatura destemida. Com desdém olha para os altivos, reina soberano sobre todos os orgulhosos. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei.
Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Até aqui. Quando Deus fala conosco, queridos, o nosso coração precisa ser constrangido. Voltamos a dizer o que é nós perante Deus. O que somos nós perante Deus? Nada. Se não fôssemos salvos por Jesus Cristo, não seríamos nada. Mas Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, para que nós nos tornemos filhos de Deus. E hoje, crendo que Jesus é o Filho de Deus, Ele nos faz filhos, cordeiros em Cristo. Mas nem por isso um filho pode questionar o pai. Nem por isso um filho pode erguer a sua voz para repreender o seu pai. O que nós vemos hoje em dia? Filhos rebeldes, que falam mal do seu pai, que falam mal da sua mãe, que levantam a sua voz contra aqueles que o criaram. Através dos seus pais você foi criado. E de que forma você se dirige a eles? Aqui nós temos um exemplo de um filho que se acha perante o seu pai. Acha merecedor de alguma coisa. Você recebeu a vida. O melhor que você poderia ter recebido é a vida. Ou talvez você é como Jó e diz assim: melhor seria que não houvesse nascido no dia em que eu nasci. Melhor seria que eu tivesse morrido. Veja como ofende ao pai. E aqui Deus vem com essa grande palavra que, depois de tudo que ele já tinha ouvido dos seus amigos, a gente fica pensando assim: Deus até que falou pouco. Deus até que falou pouco, mas falou bonito. Deus é maravilhoso, querido. Ele não precisa muito para mostrar o seu poder. Aleluia. Basta você respirar. A natureza expressa a glória de Deus quando nós respiramos. A Michelle foi visitar uma conhecida dela, que ela conhece desde os seus 6 anos. Está em coma no Hospital Cajuru, sustentada por aparelhos. Como ela queria poder respirar. Como ela queria de repente sair daquela cadeira e dizer: Jesus, eu te amo. Como ela poderia querer sair daquele hospital e dizer: pai, mãe, eu te amo. E por vezes a gente fica preocupado com coisinhas da nossa vida e queremos questionar a Deus. O maior dom que o Senhor nos deu é a vida. E todo homem é ser vivente, mas nem todo tem a vida eterna. Somente aquele que conhece a Jesus como Senhor Aleluia. e Salvador da sua vida Glória a Deus. é que tem a vida eterna. É verdade, Jesus. É que verdadeiramente terá a vida. Porque morrer, todo homem vai morrer. A não ser aqueles que forem arrebatados por Jesus Cristo. Nós cremos no arrebatamento. Mas fora isso, todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos vão morrer. Mas vão se apresentar diante de um juiz. E a palavra do Senhor diz que somente a igreja, lavada, remida no seu sangue, não comparecerá ao trono branco. É verdade. Porque eles já foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Porque eles já foram transformados no novo corpo e já estão com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia.
Porém, aqueles que continuaram nas suas próprias concupiscências, aqueles que continuaram fazendo a sua própria vontade, andando conforme o mundo diz que é certo e não conforme a moral de Deus diz que é certa, estes vão diante do juiz e serão condenados, porque a palavra julgar, que Jesus fala assim, olha, não julgueis uns aos outros, ele está querendo dizer assim, olha, não condene ninguém. Não condene ninguém, porque senão você vai ser condenado da mesma forma. Porém, nós aprendemos com os apóstolos, vamos julgar as coisas, ver se estão por dentro da palavra, e se não estão por dentro da palavra, vamos advertir os nossos irmãos, para que eles não tropecem, para que eles não caiam, mas não condenem. Paulo mesmo ele diz assim, eu sou o maior dos pecadores. Com essas palavras, Paulo está querendo dizer assim, eu sou o maior, o que menos merece a graça. Mas a graça me alcançou. Glória a Deus. E eu não sei o que você fez ou o que você deixou de fazer, a graça te alcançou. Mas não ande como Jó estava aqui. Tudo bem, Jó agora estava todo ferido, estava todo doente, todo cansado, todo empobrecido. Se fosse nos dias de hoje, eu imagino uma pessoa falando muito mais barbaridades. Mas Deus amava tanto Jó, que foi falar com ele, e mostrou quem ele era e quem era Jó. E Jó teve a maior e a melhor atitude da sua vida. Ele disse, Senhor, eu falei tudo isso, mas eu não te conhecia. Antes eu só ouvia falar do Senhor. Mas com tudo isso que eu ouvi do Senhor, eu vejo o Senhor. Glória a Deus. Eu sei quem o Senhor é. Eu sei o que o Senhor pode fazer. Tudo que tem na terra pertence ao Senhor, querido. Glória a Deus. É certo que o mundo jaz no maligno. Entenda esse mundo, querido. Esse mundo não está dizendo desse material aqui que nós vivemos. Esse mundo está dizendo de um entendimento deturpado pelo pecado e por Satanás. Pelas mentiras de Satanás, dizendo que tudo é certo, que tudo é válido. Que todos os caminhos levam a Deus. Porém, quando nós olhamos para Jesus Cristo, lá em João capítulo 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É só Jesus Cristo que salva. É só Jesus Cristo que pode ter o poder suficiente para vencer os problemas da sua casa. É só Jesus Cristo que pode resolver os seus problemas de casamento. É só Jesus Cristo que pode resolver os seus problemas no trabalho. É só Jesus Cristo que pode mover os problemas da sua própria mente ou do seu ser. É só Ele. Não há outra solução. Mas é necessário que nós entendamos como Jó entendeu. E disse assim, agora eu te conheço. Então não leva em conta. Senhor, não leva em conta o que eu disse. Eu sei que Tu tudo pode fazer. Deus, Ele pode tudo, querido. Glória a Deus. E nessa noite eu quero convidar a você, que por vezes pensou assim, não tem mais jeito. Eu não sei se é na tua família, eu não sei se é no teu casamento, eu não sei se é em qualquer área da sua vida, mas eu quero convidar a você a conhecer o Deus que pode tudo. Glória a Deus. E que você viesse aqui à frente. Que você desse crédito a essa palavra e que você desse crédito ao Deus que pode tudo. Porque o Deus que pode tudo mostra o seu poder também sobre a vida de Jó. E diz o final do livro de Jó que o estado de Jó agora era muito melhor.
do que aquele que começou. Aleluia. Deus deu filhos novamente para ele. Deus deu bens e em dobro. Glória a Deus. E continuou amando Jó. Aleluia. Você tem algum sonho, alguma vontade que você de repente enterrou e você quer que o Senhor ressuscite hoje? Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Se você tem alguma coisa que você diz assim, Deus não pode. A única coisa que Deus não pode é interferir no seu livre-arbítrio. Porque Ele não vai contra Ele mesmo. Porque Ele te deu a oportunidade de escolher as coisas. Se você quer o bem ou se você quer o mal. Josué mesmo, ele disse para o povo de Israel, disse assim, olha, eu apresento para vocês o bem e o mal. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você? Vem aqui à frente. Se você tem alguma coisa impossível, que você vê assim, é impossível. Está sendo dada uma oportunidade imensa para você, que você está diante desse Deus que se manifestou através dessa palavra. Deus pode tudo. Aleluias. Paulo ele dizia, tudo eu posso naquele que me fortalece. Glória a Jesus. Ele sabia do que estava falando. Eu sei viver em necessidade, mas eu sei viver em abundância. Mas em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. Aleluias. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que pode tudo. Aleluias. Você crê dessa forma? O Deus que pode tudo vai falar com você. Amém? Abra os seus ouvidos. Ele já disse palavras para você hoje. E agora converse com Ele. Converse com Ele e Ele vai continuar falando com você. Faça isso em nome de Jesus, pois Ele é o único caminho. Senhor maravilhoso. Eu desconheço, Senhor, alguns assuntos aqui, na sua grande maioria. Mas Tu conheces, Senhor, a cada detalhe de cada vida, pois tudo é Teu. Tudo pertence ao Senhor. Famílias estão representadas, casamentos estão representados. Ó Deus maravilhoso, vida entre pai e filha estão representados. Vida entre filhos e pais estão representados aqui à frente. E o diabo quis dizer para eles, não tem mais jeito. E as pessoas quiseram dizer para eles, esquece isso. Acaba com isso. Mas o Senhor anjo veio para dizer para eles, eu posso. Eu sou quem sou. E em nome de Jesus nós repreendemos toda obra de Satanás, seja ela enviada para provar, ou seja ela enviada para destruir. Em nome de Jesus é que nós declaramos agora sobre essas vidas liberdade. Em nome de Jesus é que nós declaramos sobre essas vidas um novo caminho, uma nova história. Olha para as estrelas do céu, contempla, essa será a sua descendência. Oh, aleluia! Essa é a fé admirada de Abraão. Começa a contemplar em nome de Jesus na tua vida. Começa a contemplar. As coisas já estão mudando em nome de Jesus. Não como uma lavagem de mente, mas como renovação. Renovação pela palavra que me diz que Deus pode tudo. Oh, aleluia! Em nome de Jesus nós declaramos alegria onde não havia mais. Nós declaramos o amor, a presença de Deus aonde já não existia mais. Nós declaramos vida onde já não existia mais.
Nós declaramos em nome de Jesus que onde havia a enfermidade não havia cura. O Senhor que cura, o Senhor Jesus Cristo, nos dá autoridade em nome de Jesus. Nós repreendemos o câncer, nós repreendemos a diabetes, nós repreendemos o mal, nós repreendemos em nome de Jesus a AIDS, nós repreendemos em nome de Jesus o problema psicológico e psiquiátrico. Em nome de Jesus, o Deus que tudo pode, neste instante, toca em sua vida, toca na sua casa, toca nos seus negócios, toca na sua família, e em nome de Jesus, certamente haverá louvor nos seus lábios para engrandecer e louvar ao Senhor que mudará a história, em nome de Jesus. É o que eu profetizo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Senhor maravilhoso, essas palavras foram lançadas sobre estes meus irmãos queridos que estão aqui. O Senhor nos deu autoridade e nós entregamos a Ti, em nome de Jesus, pois sem Ti nada nós podemos fazer. Então receba toda a honra, receba toda a glória, receba toda a exaltação. E conforme a tua vontade, estabelece a sua justiça, que é santa, agradável, perfeita. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus, em nome de Jesus. Pastora Michele, louvado seja Deus.